O Pessolano já falou. Agora é a análise do comentarista Luciano da Casa aqui na Cruzeiro Esportes. Então vamos lá, Nação Azul. Para mim é um show de futebol, é prazeroso ver a entrevista do Paulo Pessolano. Eu particularmente aprendo bastante, tanto na parte tática, técnica e de liderança, os conceitos e metodologia. É até complicado fazer uma análise desse jeito ao vivo, tá? Merecia até um momento à parte para estudar as frases, parafrasear tudo certinho. Mas vou tentar, na medida do possível, seguir meio que uma ordem cronológica assim, para ser bem objetivo, beleza? Aqui, o que o Paulo Pessolano iniciou a coletiva foi a palavra de alguns jogadores do Cruzeiro, que hoje, antes do Clássico, era a oportunidade de virar a chave. E depois eles falaram, hoje nós viramos um time. Esse sentimento e essa fala foi de alguns jogadores do Cruzeiro. Isso é importante, para voltar a ser o Cruzeiro do ano passado, na gestão do Paulo Pessolano, de time, união. Porque o Paulo Pessolano, meu amigo, eu assino embaixo. Para mim ele não vai ser, para mim ele já é um dos maiores treinadores do Brasil. E nós falamos isso aqui durante a transmissão, é o seguinte, ruim com ele, sem ele então, aí esquece. Aí é aonde que eu piro, tá? Porque hoje em dia, até quem tem dinheiro não consegue achar treinador. Beleza? Pode ver que a seleção brasileira tá pegando de fora e tentando e não tá conseguindo. E hoje, qualquer treinador meia boca, defasado, que mata de raiva, é caro. É caríssimo, tá? Então eu sou fã do Paulo Pessolano, porque ele é humilde, reconhece os erros, lê o jogo que o torcedor enxerga também, e ele mesmo se cobra muito, cobra todo mundo, não passa pano, muda quando tem precisa, a igual fez leitura hoje. do jogador. Então eu fico feliz de ouvir uma frase dessa quando o jogador fala que passou a ser um time. Por quê? Para acreditar no trabalho do treinador que o Cruzeiro tem. Porque aí sim eu começo a voltar a ter uma expectativa boa, porque o Cruzeiro, principalmente no jogo retrasado contra o Pouso Alegre, me assustou. Hoje a evolução do Clássico foi um absurdo. Então vamos lá, para não delongar as coisas do Paulo Pessolano. Foi humilde, foi sincero, porque às vezes tem torcedor que tem dificuldade de falar esse tipo de coisa. E não é, tem que ser realista. Hoje ele falou que o Atlético tem muita qualidade na frente. Vários momentos ele fala que é um dos times mais fortes da Liga, né? Não do Campeonato Mineiro. Quando ele fala Liga, é do Campeonato Brasileiro. Então ele ficou satisfeito com o time, porque o time deles tem muita qualidade na frente e o Cruzeiro conseguiu anular. Travou essa criação e foi verdade, beleza? Aí ele fez um parêntese no meio, mudando um pouco de assunto, que não é uma desculpa, mas é uma realidade. Ele só lembrou o contexto, que o torcedor é apaixonado, mas nós estamos em reconstrução. O Cruzeiro praticamente não, ele quebrou. Né? E todo mundo conhece casos de empresas, já que o Cruzeiro virou uma SAF, que deu uma virada, deu a volta por cima. Mas ninguém sai do buraco em alguns meses, um ano. É um trabalho de médio a longo prazo. Inclusive, ele falou que o Cruzeiro, daqui 2, 4 anos, vai ser o maior time do Brasil, pelo caminho que está indo, sustentável e por aí vai. Mas que ele se cobra muito e não tira a razão do torcedor, por isso que a camisa do Cruzeiro é pesada, que o torcedor é exigente. Beleza? Aí ele deu um exemplo também de Flamengo e Palmeiras, que hoje está nadando de braçadas no campeonato, mas está colhendo o que plantou lá atrás. Uns anos atrás, os dois também passaram por esse processo de reconstrução. Palmeiras tinha caído, o Flamengo era chacota, ninguém queria jogar no Flamengo. Hoje em dia, os dois despontam aí no Campeonato Brasileiro. Então, ele estava falando o seguinte, que hoje... Gostei do Paulo Pessolano, isso daqui, ó. Ele falou que, mas mesmo nesse momento, eu tô orgulhoso de estar aqui. Isso pra mim, Diogo, não tem preço, vale demais, porque o profissional tem que gostar do que ele faz. Quando ele fala que tem esse orgulho, isso aí pra mim já é mais o suficiente, porque se o cara tem orgulho, ele tem prazer e ele quer, ele consegue. E dá pra ver que o Paulo Pessolano é um cara dedicado. Quantos jogadores profissionais, a gente pode citar Neymar no PSG, é cheio de lero-lero, tá lá por dinheiro e não gosta. Então o cara tem satisfação de estar aqui. O Paulo Pessolano, pra mim, já tem uma identificação com o Cruzeiro gigante, né? Então ele está orgulhoso de estar aqui e ele hoje também está orgulhoso de cada jogador. Porque
Todos honraram a camisa, novamente ele relembrou que é uma das equipes mais fortes do país e o Cruzeiro jogou muito. Aí o que acontece aqui? Ele deu vários exemplos individuais, que nem é muito o perfil dele, mas ele foi perguntado na entrevista e pontuou. Primeiro, ele ficou satisfeito com o Gilberto, que ele falou, o Gilberto nem poderia estar correndo o que ele correu. Ele ainda está ele ainda está numa fase de reconstrução física, ainda não está no auge. Gostou muito do Gasolina também, antes de machucar. O Gasolina jogou muito, que na visão do Paulo Pessolano. É claro que ele falou bem do Alisson, que para mim o Alisson e Ian Lucas foram os melhores da partida. E ele falou o seguinte, ele ainda está formando o jogador, ele tem que achar o ponto certo dele. Por exemplo, o Alisson rendeu hoje mais por fora. Porque, querendo ou não, ele tem uns 5 segundos para pensar, coisa que às vezes no meio de campo não tem. Então ele quer extrair o melhor do jogador em cada função para saber o que ele vai poder utilizar no Campeonato Brasileiro. E deu um ponto que ele destacou, ele falou que o Alisson fisicamente ele tem uma qualidade de jogador de ponta de linha. E é verdade, né? Assim como o Ian Lucas ele tinha falado na entrevista passada do Pouso Alegre, que fisicamente ele é diferenciado, que ele ainda está num processo de entender o sistema tático. Então tem que casar os dois, né? Beleza. Reinaldo, ele falou que foi perfeito na bola aérea, individualmente foi impressionante. Aí é fala minha, verdade. Pôs o Hulk no bolso. O resultado esconde muita coisa, porque ele fez esse gol de falta. Para mim ali, o Rafael Cabral facilitou demais, mas o Hulk foi neutralizado pelo jogo do Cruzeiro. Não fez uma boa partida, tanto é que ficou reclamando. Quando faz isso, é um picôlomo da vida que estava aí, começa a reclamar porque não está dando conta de jogar. Tomou cartão até por isso. Então o Gilberto foi muito bom. Agora, né, ele analisando o jogo no todo, o que ele falou? Primeiro tempo, 100% Cruzeiro. Depois do segundo gol, o time ainda continuou. Aí ele fez o parêntese que, infelizmente, aconteceu o gol, né, e mudou o resultado e a performance do jogo, mas que o Cruzeiro, sim, merecia ter ganhado, né? Atenção, nação azul. Paulo Pessolano foi perguntado sobre a questão da torcida do Cruzeiro ficar atacando copo, uma bomba estourou perto dele. Ele falou que isso atrapalha o time, mas não entrou muito, que o Paulo Pessolano é inteligente também. Ele não faz embate com a torcida em momento nenhum. Ele respeita bastante e tem que ser por aí mesmo. O torcedor, certo ou errado, ele tem a razão. Porque o torcedor é emoção, então tem que saber entender esse tipo de coisa. Agora uma palavra minha, gente, pelo amor de Deus, isso aí é um verdadeiro gol contra. O Cruzeiro que é penalizado, quando o Cruzeiro estava bem na partida, isso estava acontecendo. Várias vezes o árbitro relatou na súmula, isso não está dando pressão no adversário, pelo contrário, nós estamos prejudicando o próprio Cruzeiro. Então atenção aí, no calor da emoção acontece, mas reflita, né? Inclusive, se quem fez não faça mais, quem está fazendo do lado também dá esse ponto de vista pro cara, mas também sem aquele negócio de pancadaria, endoidar, não é isso. Explica na boca, às vezes o cara tá tão emocionado ali que não tá no jogo, né? Nem raciocinando, né? Aí, só lembrando uma coisa que o Paulo Pessolano falou, isso aqui é interessante para a gente fechar, beleza? Que é uma verdade, não é uma desculpa. Jogar contra a linha baixa, ele fala bloco, que os outros adversários jogam, e consequentemente o Cruzeiro na linha alta, isso não é uma opinião dele para quem achar que é desculpa. É o jeito mais difícil de jogar do mundo. Tanto é que são poucas equipes que fazem isso. Porque o jogador gosta muito de jogar com a bola, mas para jogar desse jeito, todo mundo tem que marcar lá na frente. Então, todo esse contexto, quem conhece a Cruzeiro Esporte, já entramos muito nesse tema, mas não vou estourar muito o horário para o vídeo não ficar longo, depois a gente debate isso com calma. Mas ele falou, então pediu um pouquinho de calma e paciência, em que sentido? Ano passado, o Cruzeiro conseguiu fazer isso, mas está começando. Então chegaram muitos jogadores novos que não sabem jogar dessa forma e ele ainda está
Tá desenvolvendo todos, como aconteceu na temporada passada, e garantiu um Cruzeiro forte, né, no Campeonato Brasileiro. Falando de Paulo Pessolano, me dá a caneta aqui que está assinado, beleza? É diferente daqueles treinadores, principalmente especialista de acesso que tinha, que falava assim, o importante é como começa, não é como começa, o importante é como termina, aí o negócio fica ruim, ó, vaza e a bomba fica aqui no nosso colo. Não, é diferente. O Paulo Pessolano, ele está falando uma questão que aí já chama metodologia, que chama planejamento. Existe uma evolução que não é do dia para a noite, mesmo porque a forma de jogar não é que é difícil, não é que é complicada. É a mais moderna e a mais difícil que existe hoje atualmente no futebol. Então é claro que não é da noite para o dia, então fecho com ele, para mim tem um respaldo e mais uma entrevista técnica perfeita do Paulo Pessolano.